Lições da Escola Bíblica Dominical, CPAD, que tem por tema Relacionamento em Família, com a abordagem Superando Desafios e Problemas com exemplos da Palavra de Deus. E esta semana estudaremos a lição 5, que tem por título Motim em Família. Vamos analisar o texto áureo. Na carta de Paulo aos crentes de Filipos, capítulo 2, versículo 14, diz o seguinte: Fazei todas as coisas, sem murmurações nem contendas. Neste versículo, o apóstolo Paulo exorta os filipenses a agirem de forma pacífica e harmoniosa, evitando queixas e discussões desnecessárias. Ele incentiva os cristãos a viverem em união e a colocarem em prática o amor fraternal, seguindo o exemplo de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte na cruz. Portanto, o versículo 14 de Filipenses capítulo 2 é uma exortação à humildade, à unidade e à paz entre os cristãos. O versículo 14 de Filipenses capítulo 2 é uma mensagem importante para os cristãos e para todas as pessoas que buscam uma convivência harmoniosa e pacífica com os outros. A exortação de Paulo para que as coisas sejam feitas sem murmurações ou contendas é um convite para que evitemos conflitos desnecessários e nos concentremos em viver em paz uns com os outros. Além disso, o apóstolo Paulo também nos convida a seguir o exemplo de Cristo, que se humilhou e se tornou obediente até a morte de cruz, demonstrando o amor e sacrifício pelos outros. Assim, o versículo 14 de Filipenses capítulo 2 nos lembra da importância de praticarmos a humildade, a compaixão e o respeito pelos outros como forma de vivermos em harmonia, de promovermos a paz em nossos relacionamentos interpessoais. Eu te pergunto, o que é murmuração? O que é contenda? Vamos ver o que é murmuração e contenda. Murmuração é o ato de falar mal de alguém pelas costas, sem que essa pessoa esteja presente para se defender ou sem que haja uma razão legítima para tal. A murmuração geralmente é feita de forma fútil, prejudicial e sem justificativa, podendo causar danos da pessoa alvo e criar conflitos desnecessários. Já a contenda é uma discussão ou briga em que as partes envolvidas não conseguem chegar a um acordo ou entendimento. A contenda pode surgir por diversos motivos, como divergências de opinião, crenças ou interesses, e pode ser alimentada por atitudes como o orgulho, a teimosia e a falta de respeito pelo outro. A contenda pode levar a conflitos mais graves e prejudicar a convivência harmoniosa entre as pessoas. Em a carta de Paulo aos crentes de Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Paulo faz um apelo para que os cristãos evitem tanto a murmuração quanto a contenda, buscando viver em harmonia e em paz uns com os outros. Leitura bíblica. Números, capítulo 11, versículos do 1 ao 7, descreve como o povo de Israel reclamou a Moisés por causa da sua falta de alimento no deserto. Eles começaram a lembrar dos bons tempos no Egito, quando tinham carne, cebola, alho para comer, mesmo como escravos. Moisés se entristeceu com a queixa do povo e pediu a Deus que o ajudasse. Então, Deus enviou fogo para consumir as bordas do acampamento, como um aviso para que eles parassem de reclamar. Vamos ler esse texto na Bíblia Sagrada, na versão Nova Almeida Atualizada.
Então vamos lá, Números capítulo 11, versículo 1 ao 7. O povo se queixou de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Quando o Senhor ouviu as reclamações, sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu algumas extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés. Este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Por isso aquele lugar foi chamado de Taberá, porque o fogo do Senhor se havia acendido entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo nas comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: Quem nos dará carne para comer? Lembremos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser este maná. O maná era como semente de coentro, e a sua aparência era semelhante à de bidélio. Vamos em frente. Números capítulo 12, e versículo do 1 ao 8, trata do conflito entre Moisés e sua irmã Miriam, que questionaram a liderança do irmão e alegaram que Deus falava com eles também. Deus, porém, repreendeu os dois irmãos e afirmou que a sua escolha era Moisés, que ele falava face a face, diferentemente dos profetas que Deus se revela através de sonhos e visões. Vamos ler então Números capítulo 12, versículo 1 ao 8, na versão Nova Almeida atualizada. Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este havia tomado, pois ele tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Será que o Senhor falou somente por meio de Moisés? Será que não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vocês três, dirijam-se à tenda do encontro. E os três foram até lá. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então o Senhor disse: Ouçam agora as minhas palavras. Se entre vocês há um profeta, eu, o Senhor, em visão me faço conhecer a ele, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, vocês não tiveram medo de falar contra o meu servo? Voltando então ao nosso texto. Além disso, Números capítulo 12, do versículo 1 ao 8, também conta como Deus puniu Miriam por sua rebeldia, fazendo com que ela ficasse leprosa. Moisés intercedeu por sua irmã e pediu a Deus que a curasse. E Deus atendeu o seu pedido, curando Miriam, depois de 7 dias de isolamento. Este trecho da Bíblia mostra como o povo de Israel, mesmo tendo visto os milagres de Deus e sendo liderados por Moisés, ainda tinha dificuldade em confiar em Deus e em seguir suas ordens. Além disso, também mostra como Deus escolheu Moisés como líder de Israel e como ele se comunica com os seus servos de forma única e direta. Em relação a Miriam, podemos ver que Deus não tolera a rebeldia e a inveja, e que ele pode punir aqueles que questionam a autoridade que ele estabeleceu. No entanto, também podemos ver que Deus é misericordioso e está disposto a ouvir a intercessão de seus servos, quando eles clamam por misericórdia e perdão. Leitura diária. Segunda-feira. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versículo 23 diz: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria,
e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Este versículo faz parte do contexto da história de Saul, o primeiro rei de Israel. Deus havia ordenado a Saul que destruísse completamente os amalequitas e tudo o que lhes pertencia. Mas Saul desobedeceu a Deus e poupou o rei Agag e algumas das melhores ovelhas, bois e outros animais. Quando Samuel, o profeta, confrontou Saul por sua desobediência, Saul tentou justificar suas ações. Mas Samuel afirmou que a desobediência de Saul era como pecado de feitiçaria e iniquidade e idolatria. O primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 23, destaca que a rebelião contra a palavra de Deus é tão grave quanto o pecado de feitiçaria e a idolatria. Saul desobedeceu a ordem de Deus, rejeitando a palavra do Senhor, e por causa disso, Deus também rejeitou Saul como rei de Israel. A desobediência a Deus tem graves consequências e pode levar à sua rejeição e juízo. Este versículo de Samuel, capítulo 15, versículo 23, ensina uma lição importante sobre a obediência a Deus. A desobediência é um pecado grave e pode ter consequências graves em nossas vidas, assim como teve para Saul. A Bíblia nos ensina que Deus é um Deus de amor, é um Deus justo e santo, que não tolera o pecado e a rebelião contra a sua vontade. Devemos aprender a ouvir e obedecer a palavra de Deus, mesmo quando não entendemos completamente as suas razões. A obediência a Deus deve ser a nossa prioridade e deve estar acima de nossos próprios desejos e interesses. A desobediência a Deus pode levar a consequências desastrosas em nossas vidas e pode nos impedir de cumprir o propósito que Deus tem para nós. Portanto, devemos sempre buscar a orientação e a vontade de Deus em todas as áreas de nossas vidas e estar disposto a obedecer, mesmo quando não é fácil ou popular. Podemos confiar em Deus, sabendo que Ele é fiel e nos guiará no caminho certo, se estivermos dispostos a segui-lo. Leitura diária. Terça-feira. Em a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 10, ele diz: E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Este versículo faz parte do contexto em que o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto sobre como evitar cair em tentação e seguir o exemplo dos antigos israelitas que foram desobedientes e rebeldes contra Deus durante sua jornada no deserto. Paulo, aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, destaca a importância de não murmurar ou reclamar, assim como alguns dos antigos israelitas fizeram, e que acabaram perecendo por causa de sua desobediência. A murmuração e a reclamação são um sinal de descontentamento e falta de confiança em Deus, e podem levar a consequência desastrosa. Este versículo nos lembra que devemos confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos situações difíceis ou desafiadoras em nossas vidas. Em vez de reclamar ou murmurar, devemos buscar a orientação de Deus e confiar em sua sabedoria e orientação. A murmuração e a reclamação só nos afastam de Deus e nos impede de experimentar a paz e a alegria que Ele deseja que tenhamos. Portanto, devemos aprender a controlar nossos pensamentos e palavras e evitar a murmuração
e a reclamação. Em vez disso, devemos aprender a confiar em Deus e a buscar a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Quando confiamos em Deus, podemos superar as dificuldades e desafios da vida com fé e esperança. Vamos ver alguns exemplos de murmuração encontradas na Bíblia. Certamente a Bíblia contém vários exemplos de pessoas que pereceram por causa da murmuração. Aqui analisaremos alguns exemplos. Os filhos de Israel no deserto, como mencionado no versículo já analisado em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10, os filhos de Israel no deserto reclamaram e murmuraram contra Deus e contra Moisés. Em resposta à sua desobediência e falta de fé, Deus enviou serpentes venenosas para mordê-los, resultando em muitas mortes. Isso ficou registrado lá em Números, capítulo 21, versículos do 4 ao 9. Como também o exemplo de Corá, Datã e Abirão. Estes três homens lideraram uma rebelião contra Moisés e Arão, murmurando e desafiando sua liderança. Como resultado, Deus os puniu, fazendo com que a terra se abrisse e os engolisse vivo, junto com seus familiares e seguidores. Isso está registrado em Números, capítulo 16, dos versículos 1 ao 35. Também temos o exemplo de israelitas em Gades Berneia. Quando os espiões de Israel relataram a presença de gigantes na terra prometida, os filhos de Israel começaram a murmurar e se recusaram a entrar na terra. Como resultado, Deus os puniu, fazendo com que eles vagassem no deserto por 40 anos, até que todos os adultos que haviam saído do Egito tivessem morridos. Registrado está em Números capítulo 13, versículo 14. Esses são apenas alguns exemplos de como a murmuração pode levar à desobediência e às consequências graves que podem resultar. É importante lembrar que Deus é um Deus de amor, mas também é um Deus justo e santo, que não tolera o pecado e a desobediência. Devemos aprender a confiar em Deus e evitar a murmuração e a reclamação, para que possamos experimentar a paz e a alegria que Ele deseja que tenhamos. Leitura diária. Quarta-feira. Salmos 31, versículos 13, diz: Pois ouvi a difamação de muitos, temor havia ao redor, enquanto justos consultavam contra mim, intentando tirar minha vida. Este versículo é uma expressão do salmista Davi sobre a perseguição que ele enfrentava e as muitas acusações que eram feitas contra ele. Davi enfrentou muitos inimigos e opositores em sua vida, e muitas vezes eles tentaram tirar sua vida através de conspirações e tramas. No versículo 13 do Salmo 31, Davi descreve como ouviu a difamação de muitos, o que significa que ele era caluniado e difamado por várias pessoas. Ele também sentiu medo ao seu redor, pois aqueles que o difamavam estavam conspirando contra ele, buscando tirar-lhe a vida. No entanto, apesar de muitas conspirações e tramas contra ele, Davi manteve sua confiança em Deus e procurou refúgio e proteção no Senhor. Nos versículos seguintes do Salmo 31, Davi pede a Deus para libertá-lo dos seus inimigos e pede para que Deus seja sua rocha e fortaleza. Este versículo nos lembra que, assim como Davi, podemos enfrentar difamações e perseguições em nossas vidas. No entanto, como Davi também, podemos confiar em Deus para nos proteger e nos fortalecer diante dos nossos inimigos. Quando enfrentamos oposição e perseguições, podemos encontrar o consolo e segurança no Senhor, que é o nosso refúgio e fortaleza. Sim,
Confiar em Deus, em momentos de dificuldades e perseguições e adversidades, é essencial para mantermos nossa fé e força espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que enfrentaram desafios e perseguições, mas que confiaram em Deus e encontraram forças e proteção nele. Quando enfrentamos adversidades e perseguições, podemos orar a Deus e pedir a sua ajuda e orientação. Podemos ler a Bíblia para encontrar consolo e orientação nas palavras de Deus. Podemos nos juntar a outros cristãos em oração e apoio mútuo. Além disso, é importante lembrar que a nossa fé não é apenas um conforto espiritual, mas também é uma fonte de força e resistência. Quando enfrentamos perseguições e oposições, podemos nos lembrar que somos parte de uma comunidade de fé maior e que Deus está conosco. Podemos encontrar forças na esperança que temos em Deus e na promessa de vida eterna. Por fim, é importante lembrar que a confiança em Deus não significa que não enfrentaremos dificuldades. Na verdade, Jesus disse que teríamos tribulações neste mundo, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Está registrado em o livro do Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu João, no capítulo 16, versículo 33. Ao confiar em Deus, podemos enfrentar as dificuldades com coragem e confiança, sabendo que Deus está conosco e que nos dará a força para enfrentar qualquer adversidade que possa surgir. Leitura diária. Quinta-feira. Em o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1, diz: Naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles eram desprezadas no serviço diário. Esse versículo descreve um momento na história da igreja primitiva, quando o número de discípulos estava crescendo rapidamente. No entanto, havia uma disputa entre os helenitas e os hebreus sobre o tratamento das viúvas em sua comunidade. Os helenitas eram judeus que haviam se convertido ao cristianismo e que falavam grego como sua língua principal. Os hebreus eram judeus que falavam hebraico como a sua língua principal e que geralmente eram mais tradicionalistas em sua prática religiosa. O versículo diz que as viúvas dos helenitas estavam sendo desprezadas no serviço diário, o que provavelmente significa que elas não estavam recebendo o mesmo nível de assistência e apoio que as viúvas hebreias estavam recebendo. Isso causou murmuração e descontentamento entre os helenitas. Essa disputa levou os apóstolos a tomar medidas para resolver o problema. Eles convocaram uma reunião da comunidade para discutir a questão e decidiram nomear 7 homens para supervisionar o serviço das viúvas e garantir que todas fossem tratadas de forma justa e adequada. Este versículo nos lembra que, mesmo nas primeiras comunidades evangélicas, havia desafios e conflitos que precisavam ser resolvidos. No entanto, os apóstolos agiram rapidamente e tomaram medidas para resolver o problema, demonstrando a importância da unidade e do cuidado mútuo dentro da comunidade cristã. Este versículo também mostra como os primeiros cristãos estavam comprometidos com a justiça social e com o cuidado pelos membros mais vulneráveis da comunidade. As viúvas eram frequentemente marginalizadas e vulneráveis na sociedade da época, e os cristãos se importavam com o seu bem-estar. Ao nomear 7 homens diáconos para supervisionar o serviço às viúvas, os apóstolos demonstraram a importância da liderança e da organização dentro da comunidade cristã evangélica. Eles também mostraram que a solução para o conflito não seria apenas uma questão de boa vontade ou boas intenções, mas que era necessário um plano concreto e ação para resolver o problema. Podemos aprender com este exemplo
e aplicar os princípios da justiça social e cuidado pelos vulneráveis em nossas próprias vidas e comunidades. Também podemos aprender a importância da liderança e da organização para resolver problemas e conflitos, e as necessidades de agir com sabedoria e ação concreta para fazer a diferença. Leitura diária. Sexta-feira. Em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, que diz: Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Este versículo faz parte de um discurso de Paulo aos Filipenses sobre a importância da humildade e da unidade na comunidade cristã. Ele enfatiza a necessidade de que todos os cristãos trabalhem juntos em harmonia e evitem comportamentos que possam criar divisão ou desentendimento. Ao dizer farei todas as coisas, Paulo está se referindo a todas as ações e atitudes dos cristãos, sejam elas grandes ou pequenas. Ele está enfatizando a importância de fazer tudo com o espírito de humildade e serviço, sem buscar interesse egoísta ou causar divisões. Paulo também enfatiza que devemos fazer todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Isto significa que devemos evitar falar mal dos outros ou reclamar em voz alta sobre as situações que nos incomodam. Em vez disso, devemos buscar resolver problemas e conflitos com amor, respeito mútuo. Este versículo nos ensina que a unidade e a humildade são fundamentais para a vida cristã. Quando agimos com humildade e buscamos a harmonia com os outros, podemos experimentar a paz, a alegria que vem do relacionamento com Deus e com os nossos irmãos e irmãs em Cristo. Além disso, o versículo também nos lembra da importância de mantermos uma perspectiva positiva diante das situações adversas. É fácil ficar desanimado ou reclamar quando enfrentamos dificuldades, mas Paulo nos incentiva a fazer todas as coisas sem murmurações ou contendas. Ao invés de reclamar, devemos manter uma atitude positiva e confiante em Deus, sabendo que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que pode nos ajudar a superar qualquer dificuldade que enfrentamos. Isso não significa que devemos ser ingênuos ou ignorar os problemas, mas sim que devemos confiar em Deus e agir com humildade e sabedoria para enfrentar os desafios da vida. Esse versículo é um lembrete poderoso para nós, como cristãos, não apenas para evitarmos comportamentos negativos, como murmurações e contendas, mas também para vivermos de uma maneira que reflita nossa fé em Deus e no seu poder para nos ajudar a vencer qualquer obstáculo. Leitura diária. Sábado. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que diz: Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventuras carnais e não andais segundo os homens? Neste versículo, Paulo está falando aos coríntios sobre a importância de crescerem em sua fé e espiritualidade. Ele os acusa de serem carnais, o que significa que eles estão focados nos desejos mundanos e prazeres, em vez de estarem preocupados com as coisas espirituais. Paulo aponta que a presença de inveja, contenda e dissensões entre os coríntios é um sinal de que eles ainda estão agindo de acordo com sua natureza carnal. Em vez de se renderem ao Espírito de Deus, em outras palavras, eles estão permitindo que as suas emoções e desejos humanos dominem suas ações, em vez de permitirem que a sabedoria e a orientação divina os guiem. Este versículo nos ensina que, como cristãos, devemos estar constantemente buscando crescer
em nossa fé e espiritualidade, e nos esforçando para viver de acordo com os princípios de Deus. Devemos evitar comportamentos egoístas, invejosos e divisivos, e em vez disso, buscar a unidade e a paz em nossas relações com os outros. Paulo nos encoraja a andar não segundo os homens, mas segundo Deus, o que significa que devemos seguir os padrões e os princípios divinos, em vez dos padrões mundanos e humanos. Quando nos esforçamos para viver de acordo com os princípios de Deus, podemos experimentar a paz, a alegria e a realização que vem de uma vida dedicada a Ele. Vamos fazer a conclusão. Conclusão. Durante esta conversa, abordamos vários temas relacionados à Bíblia e à vida cristã. Começamos falando sobre o livro de Números, especificamente o capítulo 11, versículos do 1 ao 7, que descrevem como o povo de Israel reclamou a Deus sobre sua comida e acabou sofrendo as consequências. Em seguida, falamos sobre 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que mostra a importância de obedecer a Deus em vez de seguir nossas próprias vontades e desejos. Também discutimos a importância de confiar em Deus em todas as circunstâncias, citando o Salmo 31, versículo 13. Depois, nós voltamos para o Novo Testamento e discutimos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1, que descreve como os apóstolos resolveram um conflito entre os judeus de diferentes nacionalidades dentro da igreja primitiva. Também falamos sobre Filipenses capítulo 2, versículo 14, que incentiva os cristãos a agir sem murmuração ou contenda. Por fim, discutimos 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, que fala sobre a importância de crescer em nossa fé e espiritualidade, e evitar comportamentos invejosos e divisivos. Em geral, as discussões giraram em torno da importância de buscar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Confiar em sua orientação e seguir os seus caminhos em vez de nossos próprios desejos, através dessa busca, podemos experimentar a paz, a alegria e a realização que vem de uma vida dedicada a Deus. Abordaremos também que, dentre os temas abordados, discutimos bastante sobre murmurações e contenda na vida cristã. Vimos como as murmurações e reclamações dos filhos de Israel no livro de Números resultam em punições divinas, mostrando a importância de sermos gratos, confiantes em Deus em todas as circunstâncias. Também citamos Filipenses capítulo 2, versículo 14, que incentiva os cristãos a agirem sem murmurações ou contendas, mostrando como essa atitude pode prejudicar as relações interpessoais e até mesmo a nossa própria comunhão com Deus. Por fim, falamos sobre a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3, que mostra como a inveja, as contendas e as dissensões são sinais de que estamos agindo de acordo com nossa natureza carnal, em vez de nos rendermos ao Espírito de Deus. Em resumo, esses versículos nos ensinam que as murmurações e as contendas são comportamentos que devem ser evitados pelos cristãos, pois podem nos afastar de Deus e prejudicar nossa relação com os outros. Devemos, portanto, buscar a unidade e a paz em nossas relações, evitando a inveja, a raiva e a fofoca, e agindo com amor e compaixão em todos os momentos. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe e comente. Deus te abençoe e fique na paz.